A Igreja Católica, construtora da civilização, de Thomas Woods. Hoje, vamos enterrar esse mito de que a Igreja Católica é contra a ciência de uma vez por todas. Então, junte-se a mim em A Igreja Católica, construtora da civilização. O que começamos a ver foi que professores modernos que realmente se dedicam profissionalmente a isso estão começando a dizer praticamente o oposto. Eles estão começando a dizer que precisamos ser justos com a Igreja Católica e dar a ela o devido crédito no desenvolvimento da ciência no mundo ocidental. E alguns chegaram ao ponto de fazer a pergunta verdadeiramente proibida: será que o desenvolvimento da ciência na civilização ocidental é algo que pode ter ocorrido por causa da Igreja Católica, e não apesar dela, como tanto nos dizem? Podemos enfatizar particularmente um ensinamento central que a ciência moderna toma como certo, o de que o mundo em que vivemos faz sentido. Você pode compreendê-lo. Você pode esperar encontrar padrões nele se o investigar. Você pode esperar encontrar relações matemáticas se o investigar. Na verdade, você pode aspirar a reduzir os fenômenos da natureza a algum tipo de fórmula matemática, a fim de compreendê-los e prevê-los melhor. Bem, de onde veio essa ideia maluca? Essa ideia veio diretamente da Bíblia, de Sabedoria, capítulo 11, versículo 21, que nos diz que Deus ordenou todas as coisas de acordo com a medida, o número e o peso. E vimos que os primeiros padres da Igreja, a Escola Catedral de Chartres e tantos outros, interpretaram isso como: o universo faz sentido. Então vamos lá descobrir sobre ele. Vamos estudá-lo. Vamos usar um método científico. Coletar dados, formular hipóteses e, então, testar essas hipóteses. Você não pode fazer nenhuma dessas coisas a menos que já acredite que o universo faz sentido, que é ordenado e que segue leis consistentes. E essa ideia vem da Igreja Católica, porque a Igreja Católica insiste que Deus é um Deus de ordem. E Ele é um Deus que construiu padrões em nosso universo que podemos descobrir usando nossas mentes. A ciência é impossível sem essa percepção fundamental. E civilizações que, por carecerem dessa percepção, careceram de ciência. Desta vez, vamos falar um pouco mais sobre especificidades. Hoje, vamos dar nomes aos bois. Vamos olhar para pessoas específicas que foram católicos pioneiros nas ciências. Especificamente, vamos olhar para pessoas que inventaram coisas e fizeram descobertas que hoje consideramos garantidas, mas que são tipicamente esquecidas ou deixadas de fora dos livros didáticos padrão. Por exemplo, não creio que seja muito conhecido o fato de que 35 crateras na Lua têm nomes de cientistas e matemáticos jesuítas. Também não creio que seja muito conhecido que, ao olhar para a história da matemática, muitos dos maiores matemáticos que já existiram foram jesuítas. As pessoas não percebem isso. Isso é ensinado na escola? Geralmente não. Mas é muito interessante que, no início do século XIX, quando um historiador da matemática se propôs a cronificar os cerca de 300 maiores matemáticos dos 27 séculos anteriores, voltando a 900 a.C., até os seus dias, por volta de 1800 d.C., ele descobriu que, desses 300, cerca de 5% eram jesuítas. Agora considere o quão significativo isso é. Os jesuítas existiam há apenas pouco mais de 2 desses 27 séculos, pois lembre-se que a ordem foi fundada em 1540 e depois, brevemente, suprimida na década de 1770. Portanto, em pouco mais de 2 séculos, em uma compilação imparcial dos maiores matemáticos de todos os tempos, verifica-se que 1 em cada 20 pertence a esta única ordem de padres católicos. Bem,
Novamente, algo bastante significativo, não é? Deixaremos as realizações jesuítas de lado por agora. Vamos mencionar Roger Bacon, uma grande figura do século XIII. Roger Bacon era um franciscano que lecionou em Oxford e que tem sido considerado um precursor da revolução científica. Roger Bacon enfatizou a importância da experimentação e da observação. Estes são os aspectos fundamentais da ciência moderna. O fato de não confiarmos simplesmente no que outras pessoas disseram. Bem, Aristóteles era muito inteligente, então vamos apenas seguir o que ele diz. Não. Temos que verificar as conclusões científicas com base em nossas próprias observações ou em experimentos realizados por pessoas que os executam de acordo com os princípios sólidos do método científico. Roger Bacon enfatizou isso consistentemente e disse: sem o experimento, nada pode ser adequadamente conhecido. Um argumento prova teoricamente, mas não dá a certeza necessária para remover toda a dúvida. Nem a mente repousará na visão clara da verdade, a menos que a encontre por meio do experimento. Pois bem, eis uma mentalidade científica bem ali com Roger Bacon, no século XIII, em Oxford. Entre outras coisas, Bacon identificou como obstáculos a transmissão da verdade, a opinião popular sem instrução e os costumes antigos, porém errôneos. Ora, a Igreja costuma ser acusada de encorajar ambas as coisas. Bem, vocês estão apenas seguindo o que as pessoas dizem, ou tentando moldar o que elas pensam, tentando fazê-las acreditar em superstições malucas. Mas, pelo contrário, Roger Bacon está dizendo que essas são as coisas que devemos tentar evitar. Temos que usar a experimentação e nossa própria observação, porque talvez o que as pessoas acreditam não seja verdade. Precisamos verificar as coisas usando o experimento. Ou tomemos Santo Alberto Magno, que lecionou na Universidade de Paris. Um de seus alunos foi São Tomás de Aquino. Alberto, de acordo com o Dictionary of Scientific Biography, era proficiente em todos os ramos da ciência. Ele foi um dos precursores mais famosos da ciência moderna na Alta Idade Média. É por isso que, em 1941, o Papa Pio XII o nomeou o patrono de todos os que cultivam as ciências naturais. E com razão. Na verdade, ele foi tão prolífico, sua produção abrangeu tantas disciplinas, que mesmo as pessoas que desprezam a Igreja continuam a admirar Alberto Magno. O objetivo da ciência natural, dizia ele, não era simplesmente aceitar as afirmações de outros, ou seja, o que é narrado pelas pessoas, mas investigar por nós mesmos as causas que operam na natureza. Mas vamos direto ao ponto aqui. Vamos avançar mais em direção ao presente e considerar alguns nomes esquecidos. Por exemplo, o padre Nicolau Steno foi, de fato, considerado o pai da estratigrafia, que é o estudo das camadas da superfície da Terra. Geólogos precisam conhecer os princípios de Steno. Ele se tornou padre católico mais tarde. No final da década de 1980, foi beatificado pelo Papa João Paulo II, que o elogiou por sua santidade e sua ciência. Gostaria de focar especificamente nos jesuítas, porque creio que eles foram criticados como nenhum outro grupo religioso no mundo católico ao longo dos séculos. Foram expulsos de países, banidos, suprimidos, presos e mortos. É inacreditável a calúnia contra os jesuítas e, no entanto, e aqui cito um especialista em jesuítas que não tem interesses pessoais nisso, no século XVIII, os jesuítas já haviam contribuído para o desenvolvimento de relógios de pêndulo, pantógrafos, barômetros, telescópios refletores e microscópios, para campos científicos tão variados quanto o magnetismo, a óptica e a eletricidade. Eles observaram, em alguns casos,
antes de qualquer outra pessoa, as faixas coloridas na superfície de Júpiter, a nebulosa de Andrômeda e os anéis de Saturno. Teorizaram sobre a circulação do sangue independentemente de Harvey, sobre a possibilidade teórica de voo, a maneira como a Lua afetava as marés e a natureza ondulatória da luz. Mapas estelares do hemisfério sul, lógica simbólica, medidas de controle de enchentes, a introdução dos sinais de mais e de menos na matemática italiana. Todas foram conquistas típicas dos jesuítas. Os alunos das escolas ouvem falar disto. Não é como se eles aprendessem um pouco sobre isso, ou ouvissem falar disso de vez em quando. Eles nunca ouvem. Nunca ouvem. Eu jamais vi um livro didático de civilização ocidental que tome nota deste fenômeno. Nenhum sequer. E acreditem em mim, durante muitas noites angustiantes, quando eu era professor em Nova York, eu pesquisava em livros de civilização ocidental, um após o outro. Qual destes eu posso indicar em sã consciência? E era difícil encontrar algum. Então, o que acabei tendo que fazer, caso vocês estejam curiosos, foi indicar um livro didático, não tão bom, mas indicar também o meu próprio livro, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. E eu me sentia um pouco confortado ao saber que, bem, talvez os alunos não lessem o meu livro, mas esses são os mesmos alunos que também não lerão o livro didático. E uma coisa encorajadora sobre o fato de vivermos em um mundo onde os alunos não leem é que eles também não lerão a propaganda. Assim, será mais fácil para eu fazer uma deslavagem cerebral neles, porque eles não estarão lendo nada que contradiga isso. Eles finalmente terão a chance de ouvir a verdade, para variar, sem intermediários. Mas considerem agora alguns exemplos mais específicos de jesuítas e suas conquistas. O padre Gian Battista Riccioli foi a primeira pessoa a calcular a velocidade de aceleração de um corpo em queda livre em direção ao solo. Surpreendente, não é? O padre Francesco Grimaldi descobriu e nomeou pela primeira vez o fenômeno da difração da luz. Mas o que é interessante sobre os dois é que trabalharam juntos, que é, na verdade, um mapa detalhado da superfície da Lua, retratando todos os seus vários aspectos. E o selenógrafo deles adorna até hoje a entrada do Museu Nacional do Ar e do Espaço em Washington, D.C. Esses homens não eram idiotas. Ainda há outros cientistas que precisamos cobrir. Por enquanto, notemos apenas que não se trata apenas de um punhado de cientistas espalhados aqui e ali. É que, em praticamente todas as disciplinas científicas, há padres envolvidos, não apenas leigos católicos, mas padres que ocupam esta vocação tão importante na Igreja. Estivemos analisando cientistas católicos, desconhecidos e esquecidos, que não eram apenas católicos, mas padres católicos. Creio que isso ajuda a derrubar a ideia de que existe alguma contradição necessária entre ser católico e ser cientista, entre a fé católica e o esforço científico. Qualquer uma das pessoas que mencionei até agora, e as que mencionarei em instantes, daria um excelente trabalho acadêmico ou livro. No entanto, escreve-se espantosamente pouco sobre esses grandes cientistas jesuítas. Na verdade, vocês acreditam que não existe nada na língua inglesa? Não existe um estudo sistemático em inglês sobre os cientistas jesuítas? Não há um livro sobre o assunto. Então, estudantes de pós-graduação que estão me ouvindo, aqui está o seu projeto. Precisamos que comecem a trabalhar nisso, porque este é um capítulo perdido e esquecido na história da civilização ocidental. E não merece ser assim. Esses homens merecem coisa melhor. E a Igreja merece coisa melhor, porque avançaríamos muito na derrubada de toda essa mitologia se as pessoas simplesmente conhecessem essas informações.
mas infelizmente elas não conhecem. Você precisa ser uma espécie de decifrador de códigos para descobrir isso, para encontrar a verdade em meio a todo o absurdo que existe no mundo. Existem livros sobre todos os assuntos bizarros sob o sol, centenas deles sobre tudo, mas nada sobre os cientistas jesuítas, embora fosse necessária uma obra de muitos volumes para escrever tudo isso. Mas precisa ser feito. Alguém deveria fazer. Consideremos agora outro jesuíta no período moderno, o padre Athanasius Kircher. Entre outras coisas, ele é considerado o pai da egiptologia. Pode ser uma palavra nova, mas significa simplesmente o estudo do Antigo Egito. O padre Kircher é conhecido como o pai da egiptologia por causa de seu grande trabalho acadêmico. E ele realizou esse trabalho antes mesmo de descobrirmos a chamada Pedra de Roseta, que nos ajudou a decodificar e decifrar os vários símbolos hieroglíficos. Na verdade, foi por causa do trabalho do padre Kircher que, quando encontramos a Pedra de Roseta, os estudiosos sabiam o que procurar e como abordar o assunto. Ele foi chamado de Mestre das 100 Artes, e um historiador, escrevendo recentemente, em 2003, disse que o padre Kircher é uma das poucas pessoas de quem se pode dizer, com justiça, que todo o conhecimento era o seu domínio. Surpreendente, mas nunca ouvimos falar desse cara. Seu trabalho na química ajudou a desmascarar a alquimia, aquela espécie de ciência falsa que alegava que era possível pegar metais comuns e transformá-los em ouro. Havia cientistas sérios, até Isaac Newton e Boyle, que levavam isso a sério. E foi o padre Athanasius Kircher quem ajudou a jogar um balde de água fria nisso. Mais uma vez, esquecido, o gradaco da memória, orwelliano. Roger Boscovich foi um padre católico conhecido por muitos como o pai da teoria atômica. Na verdade, Werner Heisenberg, famoso pelo princípio da incerteza de Heisenberg, apresentou no século XX um artigo no qual elogiava e honrava o padre Boscovich. E muitos outros cientistas também o apontaram, no século XVIII, como o pai da teoria atômica. Ele foi chamado de o maior gênio que a Iugoslávia já produziu e, no entanto, está esquecido. Consideremos o estudo dos terremotos, a sismologia. Os jesuítas estavam particularmente bem posicionados para estudar a sismologia porque tinham universidades em todos os Estados Unidos e, claro, ao redor do mundo. Assim, eles podiam instalar equipamentos sismográficos nessas diversas universidades, coletar dados sobre terremotos e depois reunir tudo, sistematizar e examinar a partir de um local central. Então, no início do século XX, eles começaram a construir estações sismológicas em suas universidades pelos Estados Unidos. Aliás, consideremos também que foi um jesuíta quem escreveu o primeiríssimo livro sobre sismologia nos Estados Unidos. O primeiro livro didático sobre sismologia no país foi escrito em 1936 pelo padre James McElwain. O padre McElwain, por sinal, tem uma medalha com seu nome. Todos os anos, a União Geofísica Americana concede uma medalha a um jovem geofísico promissor. Essa medalha leva o nome do padre McElwain, o grande jesuíta que escreveu o primeiro livro do gênero na América e que também serviu como presidente da União Geofísica Americana. Por essas razões, o estudo dos terremotos, ou sismologia, tornou-se conhecido como a ciência jesuíta. As pessoas sabem disso? Não, mas deveriam. A pergunta responde a si mesma. O que mais os jesuítas fizeram? Claro, eles estavam estudando terremotos, medindo corpos em queda livre, estudando o Antigo Egito e química. Mas o que eles fizeram por nós ultimamente? Bem, acontece que, desde o início, pelo menos do século XVIII até o presente,
Cientistas jesuítas viajaram pelo mundo, levando o conhecimento da ciência ocidental por onde passavam, para lugares tão distantes quanto a China e a Índia. Eles construíram na prática a infraestrutura científica de muitos países ao redor do mundo, desde o Equador até as Filipinas e além. Em toda a América do Sul, por exemplo, estabeleceram estações meteorológicas e sismológicas por toda parte, que foram particularmente úteis para prever o tempo e monitorar desastres naturais. As pessoas têm os jesuítas a agradecer por isso. Agora, aqui está uma parte da história da ciência que foi totalmente esquecida. Eu sei que o episódio inteiro é sobre coisas esquecidas, mas isso aqui foi esquecido ao quadrado. A história das catedrais e basílicas modernas na Europa Ocidental. Acontece que um bom número dessas catedrais e basílicas foi construído para funcionar não apenas como templos, mas também como observatórios solares. Verificou-se que do século XVII ao XVIII em diante, não havia mecanismo melhor no mundo, nada mais preciso, do que essas catedrais e basílicas para medir o movimento aparente do Sol. Elas eram construídas de modo que se pudesse observar esse movimento no chão, usando sombras e afins. Isso é extremamente significativo, porque os astrônomos modernos puderam usar esses instrumentos precisos para verificar teorias importantes sobre as órbitas planetárias. Por exemplo, foi um astrônomo católico chamado Giovanni Cassini quem usou a Basílica de São Petrônio, em Bolonha, no coração dos Estados Papais, onde vive o Papa, aquele que supostamente desestimula as ciências, para verificar as teorias de Johannes Kepler sobre o movimento planetário. Isso foi feito nos Estados Papais, em uma basílica católica, por um astrônomo católico. E o próprio Kepler, que não era católico, observava consistentemente que seus correspondentes científicos favoritos eram os jesuítas, os padres católicos, porque eles eram muito instruídos. Eles entendiam do que ele estava falando, ao contrário da maior parte do mundo. Novamente, estes são capítulos esquecidos, mas não precisam ser. E eles estão começando a ser trazidos à luz pouco a pouco. Não é interessante? A Universidade da Califórnia, em Berkeley, não é exatamente conhecida por ser uma instituição que torce fervorosamente pela Igreja Católica, digamos assim. Mas o professor Hale Brown escreveu um livro lá, há cerca de 5 ou 6 anos, chamado The Sun in the Church, O Sol na Igreja. E ele contou essa história esquecida sobre o uso de catedrais e basílicas no avanço do nosso conhecimento da astronomia. Na verdade, Hale Brown chegou a dizer que não existe nenhuma instituição em qualquer lugar da Terra que tenha feito mais pelo avanço da astronomia ou contribuído com mais recursos para este estudo do que a Igreja Católica. Em grande parte, a Igreja Católica fez isso porque queríamos ser capazes de prever os equinócios, por exemplo, para podermos estabelecer quando a Páscoa deveria ser celebrada e estabelecê-la com antecedência suficiente para que pudéssemos desfrutar do período de 40 dias de penitência, ou seja, a Quaresma. No entanto, uma vez construídos esses instrumentos, os cientistas começaram a usá-los, cientistas católicos, e a ciência avançou. Um capítulo totalmente esquecido, finalmente trazido à tona por uma figura que, até onde eu saiba, não é católica, mas apenas se interessa em recuperar trabalhos e descobertas importantes que, por uma razão ou outra, esquecemos. Agora, a objeção que surge na mente das pessoas, e é compreensível neste ponto, é: e quanto a Galileu? Porque você pode falar o quanto quiser sobre todas as coisas maravilhosas que a Igreja fez pela ciência em geral e pela astronomia em particular.
Mas e quanto a Galileu? Quero dizer, ele não foi torturado. Eles não tentaram matá-lo ou algo assim porque ele discordava da igreja? Bem, isso faz parte de uma mitologia que, digamos, é extremamente difícil de desalojar da mente das pessoas. Creio ser seguro dizer que o episódio de Galileu não é exatamente o momento mais brilhante da igreja, e deve-se reconhecer que há motivos para arrependimento, para dizer o mínimo. De fato, em meus 7 anos como professor universitário em Nova York, eu diria que esse episódio fez mais do que tudo o resto somado para desacreditar a Igreja Católica na mente dos meus alunos. Não há dúvida sobre isso. As consequências foram desastrosas. Ao mesmo tempo, penso que é importante revisitar este episódio por 2 razões. Primeiro, para que não pareça que estamos tentando nos esquivar dele ou que estou apenas tentando encontrar as boas notícias e ignorar as nem tão boas. Mas, em segundo lugar, porque acho que a narrativa padrão da história de Galileu é incompleta, injusta ou unilateral. Sim, como eu disse, não é nada de que devamos nos orgulhar particularmente, mas, ao mesmo tempo, existem fatos que merecem menção. Antes de entrarmos nos detalhes, diremos apenas o seguinte. Galileu era um gênio e tinha muito a dizer, mas sua tese central de que, de fato, a Terra orbita o Sol e não o contrário, não pôde ser estabelecida em sua época de modo a satisfazer todas as pessoas pensantes. Na verdade, aqueles que acreditavam que o Sol girava em torno da Terra no século XVII, de certa forma, ainda levavam a melhor no argumento. Eles tinham argumentos importantes contra Galileu que ele próprio não conseguia responder. Se você os apresentasse a Galileu, ele teria praticamente que dizer: "Ei, olhe para lá", e sair correndo, porque não tinha resposta para eles. Elas estavam apresentando argumentos que permaneciam sem resposta desde os dias de Aristóteles. Elas explicavam: se você vai dizer que nossa interpretação da Bíblia até agora está errada, é melhor que a ciência seja absolutamente irrefutável e comprovada com certeza. Mas não era, e Galileu não venceu o debate naquela época.